Tem um relato que minha avó contava que era mais ou menos assim. Eu vou contar como se fosse ela contando. Eu moro nessa mesma terra faz mais de 80 anos. O que eu vou contar aconteceu bem antes disso, lá para os anos 30. Era uma vila pequena, no sertão do Ceará, no pé da serra, onde cada casa era separada por léguas de estrada de barro e mato fechado. Na última casa do caminho, morava Dona Severina com o filho, Antônio. O marido tinha morrido picado por cobra e desde então ela criou o menino sozinha. Mas o bicho era ruim. Desde novo dava trabalho. Matava os animais do vizinho por diversão. Mentia sem parar. E uma vez quase botou fogo na escola só para não ir. Dona Severina era mulher de fé, mas também de gênio forte. Um dia, depois de ver o menino bater na própria avó por causa de uma colher de doce, ela cuspiu no chão, apontou o dedo e disse: "Que Deus me perdoe, mas tu não presta, filho. Tá amaldiçoado, que virem as matas contra ti, e que tu nunca mais encontre paz nessa terra." Depois disso, o Antônio sumiu por 2 dias. Pensaram que tinha fugido de casa, mas voltou todo sujo, arranhado, com os olhos fundos e falando coisa que ninguém entendia. A mãe trancou ele no quarto por 1 semana, mas não adiantou. Depois daquela praga, o menino mudou. Não era mais gente direito. De noite, corria pelo mato como bicho, deixando pegadas fundas com um só pé. As galinhas sumiam, porco aparecia morto com o couro virado. O povo dizia que era lobisomem, mas tinha coisa ali que não batia. Tinha rastro de fogo no chão seco e, vez ou outra, o cheiro de fumo no ar, mesmo sem ninguém fumando. Um compadre meu jurou que viu um Antônio pelado no alto da serra, rodando um embornal com um vento em volta, igual falam do Saci. Outro dizia que ele batia nas árvores com um pedaço de pau e os bichos do mato vinham tudo para perto, igual a caipora. Mas o pior foi quando ele começou a aparecer dentro das casas, sem ninguém abrir a porta. Ele aparecia na beira da rede, parado, só com um olho aceso. Dizia coisa nenhuma, sumia de novo no escuro, deixando só um rastro de cheiro de mato e fumaça. Tinha noite que a gente ouvia ele rindo lá do matagal, uma risada fina, atravessando o vento. Dona Severina definhou, parou de comer, de sair e de ir à missa. Dizia que sentia o filho perto, mas não conseguia mais olhar para ele. Um dia, ela foi vista caminhando sozinha rumo ao pé da serra, de véu preto e terço na mão, e de lá nunca mais voltou. O Antônio também sumiu. Desde então, de tempos em tempos, quando a seca aperta e o mato fica quieto demais, alguém ouve um embornal rodando no meio da noite. Uma pegada só na areia, gado sumido e galinha espalhada. Uns dizem que é lenda, outros juram que viram. Mas eu vi o Antônio, e não era mais gente. Era um amontoado de coisa ruim, uma mistura do que tem de pior no mato. E tudo isso porque a própria mãe botou a praga. Boa noite a todos. Eu me chamo Cristiano e tenho quase os meus 60 anos. Eu fui professor de português em várias escolas do Rio Grande do Norte. Aliás, moro aqui, em Baixa do Meio, que é o pequeno município do Rio Grande do Norte, mas sempre viajava para poder dar aula em outras escolas. Enfim, hoje irei contar 2 histórias que aconteceram comigo quando eu era mais jovem. Acho que quando eu tinha por volta de 25 a 30 anos. A primeira história aconteceu na residência de minha avó, que na época não era mais viva, mas deixou um pequeno sítio para seus filhos e netos.
Eu confesso que eu nunca gostei de passar muito tempo por lá, pois eu sempre via coisas que não pareciam ser desse mundo. Por isso que eu sempre ia embora antes de escurecer, mas nesse dia foi diferente. Eu passei o dia inteiro lá no sítio. Para vocês entenderem melhor, tinha uma casa no meio de um terreno e tinha 2 alpendres, um na frente, que dava para ver a porteira, e um atrás, que dava acesso aos matos. Bem, eu fiquei até mais tarde no sítio, pois o meu carro tinha dado prego. Meus irmãos foram de moto até um posto de gasolina que ficava um pouco distante, mas era o único por ali. Eu não tinha muito o que fazer além de esperar. Peguei meu cigarro e fui até a parte de trás da casa. Me sentei e fiquei olhando para o mato, enquanto fumava meu bom e velho cigarro de palha. Eu comecei a me sentir observado. Aquela sensação parecia não querer passar. Quanto mais eu pensava nisso, mais vinha aquela sensação. Tentei olhar ao redor, mas eu não via nada. Então, abaixei minha cabeça e continuei fumando meu cigarro, sem querer levantar minha vista. Eu estava sozinho ali e nem tinha como ir embora, pois o carro estava no prego e, só para deixar claro para vocês, nem estava tarde. Era um pouco depois da boca da noite. Bem, só sei que, quando estava terminando de fumar aquele cigarro, eu escuto algo falando um pouco baixo. Olhe para mim. Nessa hora eu me arrepiei todo, mas não me atrevi a olhar. Eu estava com medo do que poderia ver. Logo em seguida, escuto a mesma voz, falar um pouco mais alto e parecia estar mais próximo. Olhe para mim. O meu corpo já estava se tremendo todo. Eu não tinha coragem de olhar e nem de me levantar. A voz era rouca e, com certeza, não eram os meus irmãos me pregando uma peça. Na terceira vez que aquilo pediu para olhar para ele, eu tomei coragem e olhei, mas me arrependi no mesmo instante. Um pouco mais à frente, antes de entrar completamente nos matos, tinha um homem com um terno preto, de pés descalços, e sua pele parecia ser pálida. Eu conseguia enxergar bem, pois tinha uma luz do lado de fora e o mato não ficava tão longe. Então, dava para ver algumas coisas marcantes ali. Porém, algo me deu mais medo. Foi que aquilo parecia não ter um rosto, mas tinha 2 buracos no lugar dos olhos, e deles saía um fogo, fogo mesmo. Parecia ter uma fogueira dentro daqueles olhos. Eu juntei toda a coragem que eu tinha, me levantei rapidamente dali e emburaquei para dentro de casa. Tranquei a porta de fora e, quando fui trancada à frente, percebi que vinha 2 homens de cabeça baixa, que estavam quase chegando na porteira. Pensando ser meus irmãos, eu comecei a correr até lá, mas quando cheguei perto da cancela, aqueles 2 homens levantaram a vista e eu pude ver, eles se juntando e formando uma pessoa só. E novamente, aqueles olhos de fogo. Voltei correndo para dentro de casa, tranquei tudo, portas, janelas, e depois me escondi dentro do guarda-roupa. Imagina aí, um homem alto como eu entrar dentro de um guarda-roupa para se esconder. Daí vocês tiram o tamanho do meu medo. Alguns minutos se passaram e eu não escutava nada, nem fora ou dentro de casa. Eu permaneci ali em silêncio, rezando mentalmente. Se passou um bom tempo, eu escutei uma buzina vindo do lado de fora. Não me atrevi a sair até escutar as batidas na porta e escutar a voz do meu irmão. Saí do guarda-roupa todo suado e fui abrir a porta. Quando os meus irmãos viram minha situação, perguntaram o que havia acontecido. Eu estava com medo de ser chamado de louco e eles rirem de mim. Mas mesmo assim, no fundo, eu sabia que eles iriam acreditar. Então, eu disse tudo o que aconteceu, do começo ao fim. Eles ficaram apenas calados escutando. Quando eu mencionei os olhos de fogo,
Meu irmão mais velho fez o sinal da cruz e disse que a vovó sempre via isso por aqui. Saímos para ajeitar o carro e o vento estava muito gelado, mas nada que não fosse comum no interior. Depois de ajeitar o meu carro, a gente trancou tudo no sítio e fomos embora. Eles foram na moto e eu fui no meu carro. Quando cheguei em casa, contei o que havia acontecido para minha esposa, e ela me disse que agora estava tudo bem, que eu não ficasse mais lá quando escurecesse. Eu não consegui dormir durante 3 dias. Toda vez que eu fechava meus olhos, eu via aquilo com seus olhos de fogo. Bem, até hoje eu não sei o que era. Se era algum espírito bom ou ruim, se era alguma criatura da mata. Eu realmente não sei. Espero que vocês possam me ajudar com isso. Agora, eu vou contar o meu segundo relato. Eu trabalhava em uma escola à noite, então sempre chegava tarde em casa. Às vezes, eu até dava carona para os alunos que perdiam o ônibus. Então, isso só me fazia chegar mais tarde ainda. Tem um trecho no caminho que eu sempre pego, que é uma encruzilhada onde já aconteceram vários acidentes, alguns deles até fatais. Sempre que eu passava por aquela encruzilhada, eu me sentia pesado e com sono, e em algumas das vezes eu sentia uma presença dentro do carro. Mas o acontecimento naquela encruzilhada que mais marcou a minha vida foi quando eu estava voltando do trabalho. Como sempre, eu pegava esse caminho, e era tarde da noite, pois o ônibus que pegava os alunos não havia passado. Então eu e alguns professores que tinham carros nos organizamos e levamos todos os alunos para suas casas, o que me fez voltar para minha residência depois da meia-noite. Bem, eu estava me aproximando daquele trecho. Peguei meu celular, que na época era aqueles Nokia tijolão, e apertei no botão de ligar para minha mulher, para avisar que eu já estava chegando. Eu não sei se foi uma distração minha, mas se eu não tivesse freado naquele momento, talvez eu não estaria mais aqui. Outro carro, maior que o meu, passou com tudo. Ele passou tão rápido que o para-brisa do carro dele acabou quebrando e batendo na parte de frente do meu carro. Eu desci do carro completamente assustado com o que havia acontecido. Por Deus, eu havia freado a tempo. Verifiquei se estava tudo bem com o meu carro. Quando entrei novamente, senti algo pesado ali dentro, algo que parecia sugar toda a minha energia. Eu vou tentar descrever o que eu sentia. Era como se alguém estivesse dos meus ombros, alguém muito pesado. No meu coração, eu sentia um certo tipo de desespero. Quando eu olhei pelo retrovisor interno, que fica dentro do carro, aquele que todos chamam de espelho. Enfim, quando eu olhei de relance, vi uma mulher toda de branco nos bancos de trás. Meu coração disparou e eu olhei novamente pelo retrovisor e, ali, não tinha mais nada. Mas a sensação de peso ainda estava em cima de mim. Tentei o carro novamente e ele estava dando falha. Não sei por qual motivo, não pegava. Mas eu estava tão desesperado para sair dali que fiquei insistindo até pegar. Tive até que empurrar pela porta do carro. Bem, mas felizmente e graças a Deus, ele pegou. Quando cheguei em casa, minha mulher já estava dormindo. Tomei um banho longo para ver se me relaxava um pouco. Quando olhei novamente de relance no espelho do banheiro, vi aquela mulher novamente atrás de mim. Saí do banheiro desesperado, com o coração a mil, e entrei debaixo das cobertas onde estava minha esposa. Aquela noite foi uma tortura, e eu vi a mulher passeando pela casa. Bem, nem preciso dizer que eu não dormi. Eu me considero bem corajoso, mas você vê um espírito assim na sua frente, não tem macho que não corra. Assim que amanheceu, o sol nem raiou direito e eu acordei minha esposa. Disse a ela que tínhamos que ir numa curandeira. Ela pareceu notar meu desespero e assim nós fomos. Depois daquela mulher rezar bastante em mim, me disse tudo sobre a minha vida, sem eu ou a minha mulher contar nada. Depois dela basicamente contar minha vida inteira, me disse que eu tinha o corpo aberto.
Ela me passou um trabalho espiritual para fazer. Assim, meu corpo estaria fechado para esse tipo de coisa. E no dia seguinte eu fiz. De lá até hoje, eu só vejo vultos raramente, mas isso não me incomoda mais. Esse foi os 2 eventos sobrenaturais que aconteceram comigo. Espero que tenham gostado e tenham todos uma boa noite. Me chamo Marcelo, moro em São João do Meriti, no Rio de Janeiro. E longe de ser um conto, o que revelo aqui são fatos reais e que resumi aqui neste canal, a história da minha vida até aqui. Desde criança, minha avó sempre me contava histórias de quando morava com minhas tias e minha mãe, com meu avô nas roças do Espírito Santo. Ela contava histórias de saci. Uma delas era quando um pássaro passava voando, e quem imitasse seu canto certamente levaria uma coça do tal saci. Me dizia que era frequente ver pessoas que já haviam morrido próximo às estradas, caipoeiras e coisas desse tipo. Mas as histórias que mais me cativam eram as histórias de lobisomem. Sempre assisti filmes de lobisomem, e isso tudo porque ela me contava um relato que passou com meu avô, e ainda era possível sentir o pavor nos seus pequenos olhos, já cansados de tanto que trabalhou nessa vida. Disse que naquela época, o sítio onde moravam, com meus 3 tios mais velhos, lá pela década de 60, tinha que buscar água potável no sítio de um vizinho, pois o do poço deles só dava para tomar banho. Contou que um dia à noite foram buscar 2 baldes de água no vizinho. Era uma caminhada de mais ou menos 100 metros. Quando voltavam, conversando descontraídos, eles escutaram um ronco, como de um porco, mas muito alto. Quando eles se viraram, viram aquele enorme porco, com enormes orelhas, presas que saíam de sua boca, e corpo humanoide, mas muito grande, em 4 patas. Os olhos eram amarelos, mas que chegava a brilhar. Quando o bicho olhou para eles e roncou mais alto ainda, eles jogaram o balde cheio para o lado e correram muito para casa. Se trancaram e de vez em quando escutavam aquele ruído nojento nas noites rodeando aquela casa. Ela também me explicou como funciona o processo de transformação de uma dessas criaturas. Porque eu questionei o porquê um porco e não um lobo. Então ela me explicou que no que o amaldiçoado ia se transformar depende do lugar que ele usaria. E o mais usado ali eram chiqueiros de porcos. A pessoa dava 7 nós na camisa, tirava toda a roupa e começava a rolar no local em que os bichos deitavam. Isso tudo pronunciando um tipo de reza para espíritos das matas. E então começava a transmutação de homem em fera. Disse também que os com cara de lobos apenas são confundidos com cabeça de cão, pois é um animal comum no convívio do homem. Ou tinha também quem se transformava por magia negra, ou algo desse tipo. Cresci ouvindo essas histórias e me fascinam até hoje. Mas minha infância e adolescência vão muito além dessas histórias, porque já vi, ouvi e, se duvidar, tocado por seres que não imaginavam que existem, como espíritos. Quando eu tinha meus 13 para 14 anos, lembro do primeiro encontro com essas coisas. Eu e meu primo irmão catávamos ferro para venda no final do dia, para ajudar com as despesas de casa e também se divertir. Comprar pipa, bola de gude, peão, essas coisas. Mas o que mais gostávamos na época era a febre, era jogar fliperama. Street Fighter era o jogo. E quando ia para casa de minha avó, era uma festa, porque lá havia uma máquina que quase ninguém jogava. Então, praticamente era só nossa. Eu fiquei assistindo a um jogo entre 2 rapazes que jogavam na máquina.
A impressão que dava era que o mundo em volta parou e que eu ou a minha mente estavam presas naquela tela de videogame. Eu parecia fazer parte daquele jogo, como se o meu corpo estivesse desligado e minha mente vivesse dentro do jogo, como em um transe. Só sei que daquele momento em diante as coisas mudaram para mim. No dia seguinte, um domingo, eu e meu primo pegamos o dinheiro que ganhava para pagar passagem e íamos a pé para poder jogar mais um pouco perto de casa, na volta. Era uma caminhada de mais ou menos 3 quilômetros e íamos voando todo o caminho. Porém, nesse dia, já me senti estranho, diferente, e falei o que havia ocorrido comigo para ele. Ele falou que eu estava jogando com muita frequência e aquilo estava começando a influenciar em mim. Eu disse a ele que jogasse perto de casa na venda do Sr. Adilson, um finado amigo que Deus o tenha e que nunca vou esquecer. E assim foi, jogamos, ficamos a tarde toda jogando. No próximo final de semana, a gente se preparava para ir para a casa da minha avó novamente e passamos próximos à venda do Sr. Adilson. Ele varria a calçada de sua loja enquanto passávamos, e então eu gritei: "Fala aí, Sr. Adilson, como vai?" Ele me respondeu: "Como vai, meu amiguinho? Vai me abandonar hoje, né? Vai passear?" "Isso mesmo, aproveita, até segunda." Eu dei um tchau para ele, mas me deu um aperto no coração e uma tristeza que nunca havia sentido. Eu segui com meu primo, que percebeu meu semblante de tristeza e perguntou: "Que foi, moleque? Por que está chateado?" Então, desviei o foco do assunto e comecei a brincar com ele, apostando corrida. O fim de semana foi ótimo, brincamos muito, nos divertimos. Na volta para casa, aquele sentimento voltou a me perturbar, e a cada medida que nos aproximávamos de casa, a angústia aumentava. Até que a uns 300 metros do bar do Sr. Adilson, avistamos a polícia e bombeiros, que faziam um trabalho de isolamento na área. Já sabia que algum acidente havia acontecido, e corrimos para ver do que se tratava. Chegando ao local, minhas lágrimas desciam sem controle. Estava a poucos metros do corpo do meu amigo Sr. Adilson, sem vida, pois tinha sido atropelado por um carro que perdeu o controle e subiu a calçada, acertando em cheio o pobre homem que varria sua calçada, como fazia quando falei da última vez que o vi. Eu fiquei em estado de choque e não consegui dormir aquele dia. A imagem de seu filho mais novo, puxando ele pelo braço e pedindo para que ele levantasse, não saía da minha cabeça. Depois desse dia, passei a ouvir e a ver vultos que passavam em frente a todo momento. Eu tinha medo de falar com alguém e ficassem me caçoando. Por isso, então, fiquei na minha, e cada vez mais triste. Chegou a hora que vi aquelas coisas saírem das sombras, mas já não tinha nem mais forças para sentir medo. Estava chorando à toa. Um dia, eu ficaria sozinho em casa. Minha mãe saiu para encontrar com amigos e só voltava no outro dia. E o resto do pessoal foi uma vigília de igreja. Eu estava sozinho no quintal e do jeito que estava, achava que eu não conseguiria, que ia surtar, desmaiar ou morrer de tanto medo que sentia só de pensar. Joguei um pouco de bola na rua e fui para casa. No caminho havia um barranco, onde passava a rodovia Presidente Dutra, e já era noite. Eu chegava a escutar quando os vultos passavam pelo meu caminho. Era uma coisa de assustar qualquer um, mas, de certo modo, eu já estava acostumado. Cheguei em casa, bebi água, tomei um banho e jantei. Todos já haviam saído. Era uma sexta-feira. Lembro que dia de sexta o SBT exibia sempre um filme bom, e por acaso no dia era um de terror, para piorar toda a situação. Deitei e comecei a assistir. Acabei pegando no sono. Quando acordei, por volta das 3 da manhã, a televisão estava desligada. Mas quem desligou?
porque aquela televisão não desligava sozinha e nem tinha controle. Então pensei, bom, minha mãe chegou. Quando fui no quarto dela, chamando pelo seu nome, ela simplesmente não estava. Naquele momento, um pavor começou a tomar conta de mim. E com ele, aqueles vultos deram ar de graça. Corri para a cama e me cobri dos pés à cabeça, o que não adiantou muita coisa. Comecei a falar com Deus em pensamento e percebi que os vultos e barulhos foram diminuindo até cessar totalmente. O sono não vinha e ia me dando uma sede de deserto, mas e o cagaço de ir na cozinha beber água? Mas corajosamente eu fui correndo, bebi água, fui até o banheiro e voltei para a cama. De repente, comecei a escutar passos que vinham do portão do quintal até a porta de casa. Escutei até barulhos de sapatilha, como as que minha mãe usava. Demorou alguns segundos e fiquei esperando para ver se era realmente ela. Uns minutos depois, bateram 2 vezes na porta, como minha mãe faz quando chega de madrugada. Eu esperei para confirmar se era ela. E bateu mais 3 vezes e pensei, graças a Deus, é ela. E corri para abrir. Quando eu abri, não havia ninguém e só um vento muito gelado que cheguei a soltar fumaça de tão frio que era o ar na varanda. Não sei o porquê, se era um dos verões mais quentes de todos. Então, entrei mais rápido, tranquei a porta e pulei na cama, já chorando muito. Mas novamente bateram na porta e eu pensei, que seria isso? Então eu pensei, pode bater à vontade, não vou abrir, só se me chamar. Bom, foi eu pensar e aconteceu. Bateram mais 3 vezes e chamaram meu nome. Marcelo. E na segunda vez, com a voz da minha mãe, ainda falou assim, abre aqui, meu filho. Daí tomei coragem e fui novamente abrir a porta, e não havia ninguém de novo. Já em choque, tranquei a porta e me enfiei nas cobertas, já orando muito, sem parar. Quando minha mãe chegou, realmente, fiz quase um interrogatório antes de trancar a porta. Mas aí sim era ela. Falei tudo o que aconteceu para ela. E ela falou que era coisa da minha imaginação, que estava tudo bem. Porém, meu terror não acabou ali. Já desanimado, porque já havia perdido as esperanças em contar a alguém, toquei a vida, tentando conviver com aquilo tudo. Um dia cheguei todo sujo do futebol da rua, e tínhamos visita em casa. Eram minha madrinha e tia, e o meu padrinho. Fui até o quarto, sentei no braço de uma poltrona que havia, e comecei a ver os anúncios que passavam na televisão. E comecei a pensar, todos aqui já são da igreja. Seria bom se um deles vissem algo de concreto ou algo parecido. Talvez me ajudasse a acreditar em mim. Na penteadeira, onde ficava aquela pequena televisão, havia uma miniatura de balanço de pratos, aquelas bem antigas. De repente, aquilo começou a balançar freneticamente, sem ninguém estar próximo, e minha avó assistiu a tudo. Minhas lágrimas começaram a descer e ela disse, "Oh, meu filho, chora não. Isso é coisa do inimigo, mas você não deve temer, pois quanto maior seu medo, maior fica o poder dele." Quanto tempo tem visto essas coisas? Então, aos prantos, contei tudo a ela. Ela mandou minha tia pegar uma pedra de enxofre, queimou e fez uma roda de oração, com todos ali presentes, inclusive eu, e nunca mais vi nada naquela casa. E aprendi que é o medo que atrai essas coisas ruins para a gente, que não ter medo de nada evita que você esteja em poder desses espíritos ruins. Mas além de tudo, demonstrar respeito a tudo que existe e o melhor sentimento que podemos ter a tudo que não compreendemos muito bem. Com o nível de coragem e sabedoria sobre coisas sobrenaturais, hoje eu queria muito poder ver um ser mitológico que sempre me fascinou saber sobre.
o lobisomem. Seria uma realização para mim, mas infelizmente nunca fui contemplado com a presença desse magnífico e diabólico ser. Venho me aprofundando em saber tudo sobre ele, até mesmo aqui no YouTube, pois, se comparar todos os relatos, vai entender que eles nunca foram só lenda, são muito reais. O mais próximo que estive foi a algumas centenas de metros e ouvi um uivo, um som que gela a alma. Sente na espinha dorsal só do som que aquilo é capaz de fazer. Mas essa história conto no próximo relato, na próxima oportunidade. Obrigado e uma boa noite a todos.